Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pode Educar. É o seu podcast sobre educação com Sidney Silva e Domingos Teles. E hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui o professor, também escritor, Mário Lopes. Então, é um programa especial com esse nosso convidado especial. O professor Domingos Teles também vai participar, ele está viajando, mas vai participar com a gente aqui do nosso Pode Educar de hoje. Mas eu já queria dar as boas-vindas ao professor Mário. Já tínhamos conversado, sobre o nosso podcast em algumas outras oportunidades e chegou a hora, chegou o momento da gente compartilhar conhecimento, ensinamento, experiência, e eu creio que você tem muita experiência também para compartilhar com a gente, para melhorar, para trazer dicas sobre a nossa educação, Como eu falei agora há pouco, o professor Mário se descobriu escritor, não seria se a palavra correta seria essa, se descobriu escritor, mas todo professor tem um pouco também de escritor, Porque ele estuda, ele pesquisa, e a partir desse conhecimento vem também aquela vontade, o despertar para escrever também, e não foi diferente com o professor Mário. Então seja muito bem-vindo, Mário. Obrigado, muito feliz em estar participando do Pode Educar, muito feliz mesmo. Eu me descobri como escritor por causa de uma professora. Uma professora falou na faculdade, eu acho que em 2010, que eu deveria escrever para o público infanto-juvenil. E eu fiquei pensando, poxa, eu escrever um livro para um público infanto-juvenil, na verdade era um trabalho da faculdade, essa professora pediu para que nós nos apresentássemos por texto, narrativa, podia ser uma crônica, pode ser um conto, mas gostaria que nós nos apresentássemos assim. E nisso eu fiz a minha como uma crônica, falando um pouco, colocando um pouco dos meus desenhos, mas ela parou e falou, professor, perfeito. Ela me interrompeu para falar, professor não, desculpa, Mário, seu nome é Mário, Eu sim, sou Mário. Perfeito, você deve usar essa sua metodologia em sala de aula e você deve também escrever para o público infanto-juvenil. A princípio eu me questionei, me questionei, fiquei imaginando a situação e essa professora talvez... Mas você já tinha contato, experiência e trabalho com esse público ou não? Não. O porquê dessa... Na verdade eu desenho, os meus desenhos, o meu contato era somente com crianças por causa dos desenhos, Uma sobrinha, um primo pequeno que gostava muito dos desenhos. Eu desenhava mais para... A minha irmã também adorava os desenhos, Mas mais para elas, assim. E quando eu fiz, a professora foi e falou que eu deveria desenhar que eu deveria escrever para esse público. Para esse público. Quando eu fiquei me perguntando, essa ideia talvez foi plantada e eu terminei minha graduação, me tornei professor. Basicamente, aqui em São Benedito, que eu já assumi assim sala de aula no CEPAC, a primeira escola que eu trabalhei aqui na escola e continuo atualmente. E foi no CEPAC que eu voltei a trabalhar com os desenhos. Eu vi que os alunos gostavam muito sempre gostaram de desenhar. A criança sempre... Então você utiliza o desenho dentro de uma prática pedagógica. O desenho eu utilizo dentro de uma prática pedagógica. Não são desenhos aleatórios, são desenhos que são voltados para um fim educativo. Ali eu consigo chamar a atenção do aluno, ali o aluno consegue quebrar um pouco o ritmo daquela aula que é cansativa e depois a gente volta ao foco. Mas esse desenho, essa habilidade de desenhar em sala de aula foi outro professor. Uma professora disse que eu deveria escrever para o público infanto-juvenil e um outro professor, ele também me falou que eu deveria usar meus desenhos em sala de aula. E aí, quando eu chego, eu antes trabalhava em cursos de idiomas, ensinando língua inglesa. E eu vi que era muito mais fácil, eu não preciso traduzir nada para o aluno e apenas desenhar. E aí, então, isso já tenho uns pontos
positivos, que é a parte do não precisar traduzir, porque eu acho assim, e a gente sempre trabalhou assim, que se o aluno pergunta, ele pergunta a cor da parede, por exemplo, certo. E eu falo yellow, aí o aluno vai perguntar, professor, é amarelo? E eu respondo, sim, é amarelo. Aí eu acabo com o aluno no sentido dele pensar, de dar condição a ele, de dar uma condição para que ele pensar, né? E consiga agregar aquele vocabulário. E aí nisso, com os desenhos, eu consigo levar todo esse contexto e tornar a aula um pouco mais até autônoma, principalmente no idioma. Aí a dificuldade de início foi conseguir implantar esses desenhos na língua portuguesa, porque a língua portuguesa a gente tinha aquelas aulas mais enfadonhas. E quando eu comecei, eu ainda relutei um pouco, mas depois que eu comecei a desenhar em sala de aula e os alunos começaram a gostar, então facilitou muito o meu trabalho, os alunos começam a acreditar naquele sistema e o principal, os alunos conseguem absorver aquele conteúdo e, por fim, começa a gostar da língua portuguesa, que nós temos um tabu, é muito difícil. O pessoal, assim, a meu ver, normalmente o pessoal fala, não gosto de matemática, não gosto de português, por exemplo. E aí fica nessa cultura. E aí a gente consegue quebrar, quando eu falo a gente, sou eu e os alunos. Quebrar a resistência. A resistência. Porque quando você entende um pouco da língua portuguesa, eu falo um pouco porque eu também estou nessa luta. Todo dia nós aprendemos alguma coisa nova. Alunos perguntam, professor, você domina a língua portuguesa? E eu respondo, não domino, sem condição. Porque todo dia nós aprendemos uma coisa nova e todo dia aparece coisa para que a gente estude. E isso é legal, é aprender. E nisso os alunos compram a nossa ideia e nós temos bons resultados, né? Eu falo que em uma das minhas tirinhas que as nossas vitórias são silenciosas, é porque um aluno vem e fala para a gente, professor, muito obrigado por sua ajuda, muito obrigado por aquelas aulas. Você conseguiu mudar, você conseguiu mudar uma dinâmica na nossa família, que é a prática da leitura. Agora a gente lê por sua causa. Então, é aí onde eu vejo que nós, professores, conseguimos vencer. Nessas mensagens, transformando vidas. Né? Por que não dizer? Isso mesmo. Então, nós estamos diante de um professor, escritor e, por que não dizer, também desenhista. Né? Desenhista. Eu queria que você falasse de onde, por exemplo, todo esse seu trabalho, você já falou que trabalha aqui também em São Benedito, né, na escola, no CEPACO, mas de onde é que vem toda a sua experiência como professor? De onde surgiu essa eu poderia dizer que eu sempre digo que o professor tem uma missão e tem uma vocação, é ser vocacionado para fazer, né? Então, de onde surgiu, como é que você conta um pouco da sua história? Ser professor, na verdade, foi o meu pai que falou que eu deveria ser professor de língua inglesa. Isso eu acho que eu deveria ter uns 8 anos de idade, ele falou que eu deveria ser professor de língua inglesa. Meu pai é o João Cabeleireiro, ele é bem conhecido em São Benedito. Tenho muito orgulho da minha família. É um grande amigo e deve estar assistindo a gente também. Com certeza está assistindo. Ele foi o propulsor. Mário, você deve ser professor de língua inglesa. E eu fiquei, eu acho que com 8 anos, imaginando como assim professor de língua inglesa, foram assim, os anos foram se passando e eu não. E ele falava assim. Aí ficou aquilo ali na mente. Não, mas né? ele nunca deixou de falar. Certo. Ele me formou cabeleireiro com o objetivo de eu conseguir uma autonomia para ir morar em Sobral, né? E para que eu estudasse a língua inglesa. E aí, sempre com foco na língua inglesa. Sempre com foco na língua inglesa. Quando eu consigo passar no vestibular, talvez seja a minha maior vitória, maior do que o meu livro, maior do que essa minha publicação. A minha maior vitória foi quando eu falei para o pai que passei no vestibular e ele deu um pulo da cama. Eu cheguei em casa, mas eu gosto muito de contar essa história, eu cheguei em casa mais ou menos acho que era 11 horas da noite, aí no tempo das lan houses. Sim, eu fui em uma lan house olhar o meu resultado do vestibular da UVA e eu falei pro pai, passei olhei lá o resultado, voltei para ver se era certeza, para não dar notícia, né? Já tinha sido reprovado em 2. E aí eu cheguei e falei, pai, passei no vestibular da UVA. E
quando eu falo, ele pula da cama e, meu Deus, assim, eu nunca esqueci desse momento, porque foi acho que eu tenho como uma vitória grande, eu acho que é a minha maior conquista, tá? Assim, pessoal, hoje lembro dessa história com muito orgulho. E aí vou morar em Sobral. Então você é formado em... Língua inglesa, primeiramente língua inglesa. Eu fui estudar em Sobral para estudar língua inglesa. Em Sobral, na língua inglesa, eu fiz lá a minha formação, estudei 4 anos. O objetivo era voltar para São Benedito, só que eu recebi umas oportunidades de trabalho incríveis e aí não, eu tenho que ficar aqui em mais Sobral mesmo? Sobral. Certo. E aí lá eu me formei, a minha formação profissional também em Sobral, em curso de idiomas, né? Com o objetivo sempre de fazer com que os cursos que são voltados mesmo para você fazer com que as pessoas falem inglês, aqueles cursos mais rápidos, né? E nisso eu aproveitei tudo. Eu sempre acho que se eu estou com você, eu vou tirar o melhor de você e vou guardar para mim. Eu aprendi isso lá com alguns professores também, eu acho que minha vida também é pautada em professores. Certo. E aí eu fui tentando tirar o melhor sempre desses professores e passei 9 anos em Sobral, tá, como professor de língua inglesa, aí assumi outros cargos depois, mas decidi voltar. Aí quando eu volto, eu já volto para professor, já volto para atrás de trabalho, né? Eu acho que voltei em 2017, vai fazer 8 anos que eu estou aqui. Aliás, eu acho que completou 8 anos. E aí volto em 2017 e conheço o Domingos, tio Domingos. Isso. E aí no tio Domingos ele já tinha a livraria dele, a livraria Teles, e eu fui lá doar um livro. E aí me falaram que o Inácio falou, tá precisando de um professor. Domingos, está precisando de um professor para te substituir, tá? E leva o tio Mário. Leva o Mário, né? Que ainda era só Mário. E aí, tudo bem. Aí fui substituir, já na minha primeira aula, na segunda-feira, dei aula no 5º ano para o tio Domingos, né? Eu já fiz alguns desenhos, os alunos gostaram dos desenhos. Já começou a utilizar os desenhos. Porque eu tinha que chegar mostrando alguma coisa legal, né? E aí, no outro dia, eu vou lá para... acho que é para outra aula, se eu não me engano. E aí eles já estavam me esperando para conversar comigo, né? A Tiana Regia queria conversar comigo, depois a Socorro Flávia e posteriormente o Bosco, que é uma situação bem legal, que o Bosco está lá na entrevista e aí o Bosco pergunta, eu falo, né? Eu moro aqui, eu vim morar aqui em São Benedito de volta. Aí eles você é filho de quem? Aqui em São Benedito, né? Você mora aqui, eu não te conheço, mas você é filho de quem? Aí opa, é a pergunta que eu queria ouvir. Aí eu sou filho do João Cabeleireiro, aí o Bosco, teu pai eu conheço demais, aí muito conhecido, eu acho que a minha credencial foi meu pai, né? E nisso comecei a ensinar a língua portuguesa. E aí de ensinar a língua portuguesa... Aí você, engraçado, só interrompendo aqui o raciocínio, mas você foi para estudar língua inglesa e de repente você volta... já dominando, claro, a língua inglesa, mas também entrando na língua portuguesa, né? Então as línguas estão aí fazendo parte da sua história. Na verdade, a língua portuguesa, aí quando eu começo a ensinar a língua portuguesa, eu começo a estudar um pouco mais. E a partir desse início que eu comecei com as crianças, eu acho que meu aprendizado foi junto a eles, 5º ano, 6º ano, 7º ano, 8º ano, até chegar ao ensino médio. E nesse meio eu fui estudando muito a língua portuguesa, pesquisando bastante, resolvendo muitas questões, porque sempre querendo levar o melhor para os alunos. Isso. E nesse contexto eu consigo aprender um pouco da língua portuguesa e aí eu senti a necessidade de uma segunda formação. Aí foi nesse meio tempo também que eu me formei em língua portuguesa. Aí eu já com as 2 graduações, língua inglesa e língua portuguesa. E aí quando eu me formo em língua portuguesa, eu volto a ensinar a língua inglesa de fato, né? Que eu também... A ironia do destino aí, eu trabalho no Colégio Maria Estela, em Tianguá. No Colégio Maria Estela eu comecei como língua portuguesa e agora estou totalmente do nono ao ensino médio com a língua inglesa. Aí a vantagem é essa parte assim, de sempre gostar de estar aprendendo. Eu acho que a gente deve estar aberto ao conhecimento. E nisso eu estou com a língua inglesa, estudando bastante, sempre ando com alguma coisa, buscando o melhor para os alunos. E no CEPACO com a gramática, né, com a língua portuguesa, redação e com bilíngue.
o bilíngue, que me chama muita atenção pelo o nível das aulas, né? Que é aquela aula que tem que ser em inglês, é muito legal para os alunos. E já entra a questão da fluência também, já entra a questão trabalhar a fluência. Já entra a questão da fluência e o nível desses meninos, né? Tanto de Tianguá quanto daqui de São Benedito, que você tem alunos que, talvez por causa das redes sociais, por causa de música, jogos, eles têm muito vocabulário em língua inglesa. Isso me encanta, porque fica mais fácil. Sim, você consegue. Então você entende que hoje o aluno de hoje ele consegue absorver muito mais rápido, de forma mais natural a língua inglesa dentro do cotidiano, assim? É uma pergunta muito interessante, porque se a gente parar para analisar, assim, se torna a língua inglesa, ela, por estar presente mais em jogos, por estar presente mais em fóruns dos jogos, nas tecnologias, né? eles conseguem mais. Até falando com os alunos, eles falam: eu aprendi inglês por causa de um jogo, eu precisava estar com o dicionário do meu lado. E eu tenho amigos, né, que são formados em língua inglesa, que também aprenderam por causa de jogos. E até meu Deus, que triste, porque eu não consegui, assim, eu tive que pegar o livro e ler mesmo, eu não consegui. Eu gosto de jogos, mas os jogos que eu gosto, por exemplo, futebol, não tem tanto esse vocabulário de língua inglesa. E aí é isso, aprende por jogos, aprende por música. Agora a língua portuguesa, aí eu acho que é onde tem que ser o professor primeiramente. Sim, porque sim. O professor, ele vai ter que fazer com que os alunos gostem. E aí como é que eu posso fazer isso? Aí tem que ter todo um procedimento no sentido de didática, assim, ao meu ver, e tentar, assim, porque eu vejo que as aulas, assim, no meu ponto de vista, não é mais só dar aula. A gente tem que entender toda aquela situação e todos os alunos ali. Então, eu não posso chegar não vou chegar com 100% conteúdo. Um professor meu um dia me disse também que a explicação deve ser rápida. Você tem que tirar a dúvida do aluno rapidamente. Só que quando eu chego com essa bagagem de ser rápido, eu não tive assim tanto resultado. Não tive resultados, porque os alunos não queriam só aquele professor mecânico. Às vezes querem conversar com você, querem trocar uma ideia, querem fazer uma piada. E aí a gente... Querem entender melhor ou até mesmo aprofundar naquela questão que está gerando mais dúvida. Né? Eles trazem. Quando eles se sentem assim mais à vontade, eles trazem questões. E aí é onde eu acho que nós, professores, conseguimos conquistar o aluno. É quando ele consegue mandar uma mensagem para ti: professor, eu estou com dúvida nisso, nessa parte de repertório. Professor, isso aqui não deveria ser verbo transitivo direto ou um objeto direto? Por que é um verbo objeto? Por que esse verbo é transitivo direto? Quando eles mandam um áudio para você, você consegue, você percebe que eles estão querendo aprender. E a gente não fica naquela... Eles se interessaram por aquele assunto, né? Pela disciplina, pela aula que foi dada naquele dia, né? Enfim. Isso. E aí quando vem essa parte, quando você consegue mostrar um pouco, assim, quando você consegue ter essa conexão com o aluno, que é muito importante, tudo se torna mais fácil. As aulas não são aulas. Eu costumo dizer que nas minhas aulas a gente conversa. É aula que a gente conversa, é aula que a gente de repente está rindo. Troca também, tem muita troca, mas também tem carões, tá? Acontece alguma coisa que mudou totalmente a perspectiva da aula por uma brincadeira. Então a gente tem que ter aquele momento do carão. Para poder voltar. Que eu acho que eu vejo que o carão é a base também de um aprendizado satisfatório. É importante um carão. É verdade. Estamos conversando com o professor, escritor, desenhista Mário Lopes aqui no nosso Pode Educar de hoje. Eu queria aproveitar também para agradecer aos nossos apoiadores, aquelas pessoas que acreditam na educação assim como nós, ao prefeito Saul Maciel, ao vice-prefeito Chiquinho da Rodoviária, ao ex-prefeito Gadiel, ao deputado estadual Alisson Aguiar. Muito obrigado sempre pelo apoio de vocês. Eu vou fazer aqui só um pequeno intervalo, não seria intervalo, mas
abrir o espaço agora para o nosso professor Domingos Teles, que vai vir com a sua participação aqui no nosso Pode Educar. Então vamos ouvir agora o nosso professor Domingos Teles. Olá, amigos, é muito bom novamente estar com vocês aqui no nosso podcast Educação, e é uma honra receber o professor Mário Lopes para esse bate-papo legal. Mário Lopes é uma referência na nossa educação pelo seu estilo diferenciado de lecionar. É um cara que une inteligência com paciência e sabe como ninguém como enfrentar todos os obstáculos de uma sala de aula que hoje é cada vez mais gritante para nós professores. Mário conquista os alunos pela sua maneira humana de dar aula, sem abdicar, claro, da sintonia dos alunos com os conteúdos e com o que o professor está repassando. O professor Mário é muito humano, mas, repito, não dispensa o bom comportamento dentro da sala de aula. Por onde passa, deixa uma legião de fãs. Os alunos amam as aulas do professor Mário. E não venham aqui querer alguém taxá-lo de professor bonzinho, não é isso. Muitas vezes o professor, quando tem essa empatia, quando tem essa filosofia de trabalho, é logo estereotipado como o bonzinho, né? Como o amiguinho dos alunos. Não. O professor Mário não é assim. E eu não acredito que exista professores assim. Existem professores que têm essa natureza que permite que o emocional esteja em primeiro lugar, sem descartar o cognitivo. Ambos podem andar muito bem juntos, as duas formas de educação, como eu e o professor Sidney Silva e tantos outros defendemos, que é o cognitivo com o emocional. E o professor Mário tem sido uma referência na região de Apabana por essa sua postura, por estar aberto às críticas, por estar aberto a discussões e debates sobre a forma como ele se comporta dentro de uma sala de aula. É muito legal, é muito bom ter um companheiro com esse pensamento. Claro, existem professores que têm um estilo diferente, mas que de forma alguma acabam agredindo ou não passando corretamente os seus conteúdos. Claro que existem professores que, mesmo com sua maneira diferente, acabam dando o recado. Há espaço para todos. Repito, tem aquele professor que usa mais do emocional, sem abdicar do cognitivo, e isso é importante. É muito importante, porque a educação se torna cada vez mais difícil, exatamente pelo modo em que as famílias hoje tratam a relação de alunos com professores e dela própria família com professores, em que a grande maioria, essa aqui é a verdade, posso até pegar pesado agora, mas a grande maioria nos tem como inimigos. E não somos inimigos, pelo contrário. Muitos professores, sentem quando um aluno tira uma nota baixa, quando um aluno não consegue atingir aquela meta que nós esperamos, isso é fato.
acabou aquela história de professor bom, o professor que na sua sala a maioria sai de recuperação ou reprovado. Acabou, não existe mais esse tipo de atitude por parte dos professores. Agora, os pais, a família, é que ainda não entenderam isso. Ainda nos têm como inimigos. E não, somos parceiros e fortes. Somos parceiros preocupados. Lemos, estudamos, participamos de formação exatamente para podermos, assim, darmos o melhor para os nossos educandos. Não pense que fazemos formações, não pense que estudamos ou compramos livros relacionados ao assunto, porque isso vai aumentar nosso salário. De forma nenhuma, principalmente na rede particular e na rede de ensino público também. Acabou essa história. Não tem mais isso aí, né? E se tiver, é uma coisa irrisória. Eu me lembro quando eu fiz meu mestrado e o professor Sidney Silva concluiu o doutorado, o nosso aumento na época foi de R$200, uma coisa insignificante para um empreendimento de quase 50 mil, mas só que não estávamos pensando nisso, já sabíamos que seria assim. O nosso grande objetivo era aprendermos mais, conhecermos mais, e não só nós, mas tantos são-beneditenses que já prestaram mestrado, já fizeram mestrado e doutorado. Que eu conheço, a primeira professora a conseguir o mestrado, São Benedito, foi a professora Eulália. Depois, eu e o professor Sidney Silva. Aliás, o professor Silva, que eu conheço, é o primeiro a ter doutorado na área de educação. E não foi à toa e nem brincando que estivemos em Assunção e Buenos Aires trabalhando no nosso mestrado e doutorado. No meu caso, eu ainda não apresentei a minha tese de doutorado. O professor Sidney Silva, sim. Então é isso, gente. Essa é a minha participação. Muito feliz por ter o professor Mário Lopes com a gente. Se não foi hoje, mas vai ser numa próxima, porque eu estou viajando. Estou indo com um grupo de alunos do Colégio Professora Alice para o intercâmbio educacional na Europa. E o professor Sidney Silva logo vai estar embarcando também para essa mesma viagem. Um grande abraço. Então, já tivemos aqui a participação do professor Domingos, voltamos aqui com o professor Mário Lopes. Mário, continuando aqui a sua história, né? Você já falou da sua história como professor, desde quando surgiu essa vocação, o interesse, enfim, a formação. Mário é formado em língua inglesa, também em língua portuguesa. E agora eu queria saber de você, quando foi que o desenho entrou de uma forma em que você entendeu que o desenho, que é uma habilidade sua que você tem, que esse desenho poderia fazer parte da sua história, né, como professor, e até mesmo chegar ao ponto de você escrever uma obra, um livro. Como é que esse desenho entra nessa sua vida profissional e na sua história? Enquanto estava em Sobral, basicamente eu parei de desenhar. Eu acho que por exercer outras funções, já não como professor, eu deixei um pouco de lado os desenhos. Mas só que eu tenho uma ideia de que é plantado na sua
na sua mente algo que você vai fazer. Tipo, eu vou fazer uma coisa agora que não tem nada a ver, mas futuramente eu poderei desenvolver. Talvez eu possa estar enganado, mas algumas coisas acontecem assim. Tipo, eu me lembro que em Sobral eu fiz uns quadrinhos de da minha rotina. Aí eu, não, isso aqui é muito cansativo, vou parar com isso. E aí, de repente, quando eu volto para São Benedito, nas minhas primeiras aulas, começo a desenhar, os alunos começam a gostar muito. E aí eles sempre pediam para que eu fizesse um desenho. Hoje até confusão nas turmas menores, né? Quando eu faço algum desenho, eu tenho que fazer em um lugar específico para que as tias consigam usar também o quadro, porque se apagar é confusão. Aí eu faço bem separado. Mas, de repente, eu começo a desenhar na sala de aula e os alunos começam a gostar bastante. E cada desenho eu puxava para uma pegada daquela frase. Eu coloco uma frase, Mário foi à rua, por exemplo, eu desenhava lá meu personagem, tá? Bem rápido, eu adquiri essa habilidade também para não perder muito tempo na sala de aula desenhando, então fazia bem rápido e eles gostavam muito. De repente eles pediram para que eu desenhasse eles. Aí eu começo a desenhar os alunos, só que eu vi que vai demorar um pouco mais, aí paro. Aí veio a pandemia. Na pandemia eu começo por causa de paramos as aulas presenciais e aí perdemos algumas aulas. E aí eu tinha que divulgar meu trabalho. Eu estava pensando em trabalhar com aulas particulares. Eu estava resistente a ter o meu Instagram. Porque eu não sabia o que postar no Instagram. E aí a minha esposa me deu a ideia de postar os desenhos. Por que você não faz desenhos? Aí eu pensei, não, isso aqui vai ser um pouco cansativo e vai demorar muito e tal. E eu também não vou ter tantas ideias. Aí mas vou tentar. Comecei a fazer um desenho, postando um desenho, fazia outro no caderno, primeiramente. E aí veio professores de outras cidades lá, que já me conheciam, falar comigo, né? Cara, eu posso usar esse teu desenho em sala de aula? Eu pode, perfeitamente, pode usar, fique tranquilo. E aí vou desenhando, e aí conheço uma mesa digital, né? E aí na mesa digital começa a fazer os desenhos, começa a melhorar os desenhos, começa a melhorar o traço, e as ideias vão fluindo. Cara, tá fluindo as ideias aqui para as tirinhas. Aí eu começo a fazer tirinhas. Antes era só dicas de língua portuguesa. Aí eu começo a fazer tirinhas. Aí essas tirinhas não vão durar não. E nessa história as tirinhas estão durando já 3 anos e eu venho aperfeiçoando os desenhos. Alguns alunos pedem para que eu faça vídeos. Eu acho que eu não sei, não tenho ainda essa força não. Mas o livro, aí veio a vontade do livro. Um professor falou também, professor, você pensa em fazer um livro? Eu penso, mas faça, procure ajuda para tentar publicar. Eu não sei como é que eu procuro essa ajuda não. Mas ele, não, você encontra, procura que dá certo. E aí veio a lei Paulo Gustavo. Eu consegui passar na lei, né, lá no edital. E aí eu converso com a minha esposa, agora tem que fazer um livro. Transformou em realidade, né? Foi ela que transformou isso. Aí antes dessa lei, eu falando com a minha esposa, o que é que eu vou fazer de um livro? Eu não tenho ideia. Ela, mas você tem um livro, você tem seus desenhos. E realmente eu sempre guardava, eu guardava lá numa parte os desenhos bonitinhos, tudo lá separadinho, tudo, postava guardando. Porque assim, na vida real eu sou muito desorganizado, mas no computador eu sou bem organizado mesmo, tá tudo lá guardado, tudo lá intitulado bem direitinho, assim, separado. Nessa história, eu, na verdade, peguei, montei, já estava todo revisado, só fizemos o encarte, a formatação. Todo o encarte e formatação é por parte da minha esposa, né? A Diana, ela que organizou todo o trabalho para mim, porque eu mesmo não conseguiria. Aí tanto é que o livro, você pode ler do jeito que você quiser, já pensando na minha desorganização. Eu falo, né? Como eu sou um livro desorganizado, então um livro meio que não tem começo, nem meio, nem fim. Onde você abrir, você consegue ler. Que mensagem esse livro traz? Se você quiser já mostrar, né, o título do livro. Tá, esse livro aqui é o Bolo de Laranja e Histórias Não Tão Reais. Traz reflexões, traz o Tio Mário, né, que agora, assim, eu recebi esse título e adoro, de Tio Mário, né, em São Benedito. Traz reflexões de um professor que tem esperança na educação, que acredita na educação,
traz a Júlia. A Júlia é um pouco mais direta, ela não tem muito rodeios, tá? Às vezes você vai ler, você vai entender que a Júlia pode parecer que tenha 10 anos, mas outras vezes ela parece ter 30 e eu pareço ter 10, então depende muito da tirinha. Então a idade, eu falo para meus alunos que não, é vocês que vão ver aí, vocês vão analisar e vão ver o que vocês acham do perfil de cada um daquela tirinha. E tem os gatos, né? O Lui ele quer dominação Benedito, mas ele é preguiçoso, né? E tem também a Flor. A Flor é a nossa gata e ela é totalmente amorosa. E minha filha aqui tem uma participação especial. A única participação dela no momento é que eu faço uma mensagem para ela, né? Que eu falo: assim como você, em um dia não tão distante, minha filha também irá ler este livro. E eu ficarei muito mais feliz. Flor, te amo muito, tá? Aí, isso aqui é a minha dedicatória para ela, é o primeiro traço. Eu demorei um pouco para desenhar ela, né? Mas consegui. Aí fiz esse livro, tenho muito carinho pelo livro, porque assim, é uma conquista como professor, como educador. É um filho que você gerou também, né? É um filho que também eu gerei. E que mostro que para os alunos que eles também podem escrever. Porque quando você tem um escritor perto, quando eu conheci o tio Domingos, estou perto de um escritor. Então, isso já me veio aquela vontade, daquela lembrança da professora. Acho que eu posso também escrever um livro. Porque ele fez o caminho dele, deixou pavimentado para que a gente consiga seguir. Seguir, né? Também. Aí, então é muito, deixa eu só mostrar aqui, deixar aqui. Esse é o primeiro livro, né, do professor escritor Mário Lopes, Bolo de Laranja. No final dessa obra, desse livro, o que você quis tirar dela olhando para a sociedade? Você fala que tem um que é dominar São Benedito, o outro faz uma reflexão. Assim, o que você acha que essa obra pode contribuir? O meu livro, ele, além das reflexões cotidianas, tem o objetivo de ensinar. Ensinar por meio de tirinhas que são engraçadas, às vezes, que são mais filosóficas, outras vezes. Certo. Mas o objetivo é também mostrar para os meus alunos que eles podem escrever, tá? Que eles têm escritores, né? Eu e o tio Domingos, por exemplo, no CEPACO. Você também está escrevendo? Isso, eu tenho já do projeto da minha tese de doutorado. Isso. É um livro que falta ser ainda publicado, né? Aí tem o professor George Pimenta, isso, né? Que é carinhosamente chamado por Manil. E assim, mostra para as crianças e adolescentes que eles também podem escrever. Eles podem escrever e podem colocar suas ideias no papel, que tudo é pertinente, tudo é válido em prol da educação e do aprendizado. Aí tanto é que surge a Antologia de Natal, né? A Antologia de Natal é uma parceria do CEPACO e da Exa Editora, e nós convidamos alguns alunos e alguns professores. Quando eu falo alguns alunos, assim, foi aberto, né? Quem quisesse participar do projeto poderia participar tranquilamente, e eles poderiam escrever um poema ou um conto de Natal, ou seja, poema ou narrativa. E os desenhos ficaram... Eu que fiz os desenhos, os alunos escreveram sobre o Natal de uma forma bem válida e bem interessante, porque quando você lê, você vê uma diversidade de diversas ideias sobre o Natal. Pontos positivos, pontos negativos, uma análise mais reflexiva, uma análise mais sentimental, e isso é que faz o livro ser grande. Eu me sinto muito feliz e orgulhoso de ter participado dessa antologia. Aí teve participação de alunos do CEPACO. O CEPACO teve a ideia de
também deixar aberto para a sociedade, então também alguns alunos do município participaram desse projeto e também uma aluna do Colégio Maria Estela de Tianguá também participou também. Então é um livro que envolve basicamente, nós temos o envolvimento da sociedade. Aí nós estamos nos organizando para escrever o próximo, né? E para a participação desse próximo nós temos já só do CEPACO 60 alunos querendo participar dessa antologia. Aí então sou muito grato e feliz por essa outra conquista. É possível adquirir os livros? Como? É possível. Na verdade ele está aberto. Nós compramos, quando nós fizemos, cada aluno comprou o seu, teve alunos que compraram 2, teve outros que querem 3, mas é possível sim adquirir o livro com a editora, com a Exa Editora. Nós estamos trabalhando para o próximo, para fazer com que ele fique melhor do que esse, porque esse está lindo, está maravilhoso, as ideias, a escrita, mas o próximo eu acho que será ainda mais. Bolo de laranja também pode ser adquirido? O bolo de laranja também pode ser adquirido. Certo. E tem outra coisa muito interessante também que você já estava me contando, eu gostaria que você compartilhasse com quem está nos assistindo, que já veio também de uma oportunidade que você teve trabalhando na educação pública, né? Conta um pouco sobre isso. Na verdade, eu tive das minhas tirinhas publicadas no sistema Avalia, de língua portuguesa do 4º ano, da Rede Municipal de São Benedito. Eu fiz uma das minhas tirinhas, a editora pediu para ver algumas tirinhas, aí eu mandei essas, da placa, Wet Floor, né, que é chão molhado. Eu não vi o chão molhado porque eu não sei inglês. Aí eles adoraram essa ideia da troca da língua inglesa com a língua portuguesa, da falta de percepção, linguagem verbal, não verbal, e ela foi publicada nesse livro, do 4º ano da Rede Municipal do Sistema Avalia. Eu me sinto muito orgulhoso porque, assim, é uma publicação em um livro onde os alunos irão conhecer. Porque, assim, um dos meus objetivos, eu gostaria, assim, o que eu falo outras vezes, é que meu desenho, os personagens, o Tio Mário e a Júlia, que os dois fiquem conhecidos em São Benedito. Eu acho que por ser minha terra, né? Eu amo São Benedito, sou um dos defensores. Assim como eu, somos apaixonados pela nossa terra. Então pronto. E eu queria que os desenhos ficassem conhecidos aqui em São Benedito. Os personagens, eu não, os desenhos tá ótimo, mas acho que não é nem por ganância, mas por vaidade. Não tem vaidade, é mais por estar colocando algumas ideias no papel e eles quando, por exemplo, a primeira foi a minha sobrinha conheceu, olha a Júlia, olha o Tio Mário, então isso eu assim, fico encantado. Hoje minha filha conhece, né, Júlia, papai, e eu desenho a mamãe, ela conhece todos, então isso me deixa muito orgulhoso. Aí assim, o objetivo é que fique conhecido em São Benedito. Muito bom. Tio Mário, gostaria de lhe agradecer, eu sei que é muito bom você compartilhar daquilo que você constrói, daquilo que você aprende, do ensinamento que a gente tem todo dia. E que bom que você está tendo essa oportunidade, né, de produzir, de compartilhar o seu conhecimento. O que você poderia dizer, já caminhando aqui para o final do nosso podcast, o nosso Pode Educar de hoje? O que você poderia dizer para os escritores, os professores que nós temos, tantos aqui em São Benedito, na Serra da Ibiapaba, tantos escritores, professores talentosos? Às vezes falta um incentivo, uma fala, uma palavra para que eles também se tornem escritores, para que eles também possam produzir o que você teve a oportunidade de produzir. O que você poderia deixar de mensagem? Eu conheci aqui, estou conhecendo vários professores e alunos bem talentosos. O caminho às vezes parece complicado, e é complicado, nós sabemos, não é fácil, mas
é uma luta, mas as conquistas são lindas, são bem válidas. Escrever um livro, às vezes não é nem escrever um livro, você quer fazer um outro tipo de trabalho, procure, invista demais no que você gosta de fazer, esteja sempre aberto ao conhecimento, você nunca perde tempo estudando, nós ganhamos tempo. Então, dediquem-se, assim como eu estou muito feliz com os meus trabalhos, tanto em sala de aula, quanto com as minhas publicações, desejo o melhor para todos e torço pelo sucesso de cada um, e vão à luta. Se precisarem de alguma ajuda, às vezes a gente sabe um pouco do caminho por causa das nossas pesquisas e correrias, a gente está disponível a ajudar, tá? Divulgue seu Instagram, divulgue aí seu canal de comunicação, como você faz para... Tá, o meu Instagram é o @mario_lopes88, tá? Estou disponível a conversa sobre livros, a conversa sobre tirinhas, a conversa sobre educação. Aproveito para agradecer Sidney e o tio Domingos Teles pelo convite. É muito importante ter um podcast que fale sobre educação. É bom, é importante para os alunos, importante para os professores, porque é um meio de fala, é um meio de mostrar que a educação vence e que nós conseguimos crescer pela educação. Eu falo para os meus alunos que eu sou um exemplo disso. Assim, a minha vida mudou por causa da educação, tá? E desejo que todos estejam sempre mesmo abertos ao conhecimento, porque é muito legal. E aquele detalhe, né? Você descobriu um método no seu trabalho, na educação, que foi usar os desenhos. Mas quem está nos assistindo, que é professor, você pode buscar o seu método. Isso, descobrir um método diferente. Quando você, assim, mas nós temos que fazer aquela nossa famosa autoavaliação. O que está dando certo em sala de aula? Será se eu estou levando conhecimento aos meus alunos? Então, você tem que dar eu vejo que dar uma aula, eu gosto de dar aula como eu queria receber aquela aula. Né? Eu gosto de pensar assim, o meu método é desenho. Eu gosto de desenhar, eu faço os desenhos, mas eu acho que cada professor tem a sua metodologia. A minha metodologia não quer dizer que é perfeita, não existe isso. Cada professor tem a sua metodologia, mas a gente consegue se adequar a cada situação. E aí você tem que buscar. Eu, quando iniciei a minha carreira profissional aqui em São Benedito, como eu falei, eu pensei que só com conteúdo eu ia conseguir a atenção dos alunos e ia dar tudo certo, mas não consegui. Eu tive que entender a situação, entender o que os alunos queriam, e eu tive que, a partir de uma autoavaliação, eu tive que mudar minha metodologia e minha perspectiva. E nós continuamos mudando, porque cada aula é uma diferente da outra. O aluno hoje pesquisa, o aluno hoje vai buscar. Então, o aluno ele quer aprendizado e o aluno quer um conhecimento, mas que esteja de acordo com ele. Então, estudem, busquem os seus melhores caminhos, o que vocês acharem mais interessante para aquela aula e o que vocês também estão aptos a fazer pelo aluno. Então é isso, hoje nós aqui no Pode Educar conversamos com o professor, escritor, desenhista Mário Lopes. Queria mais uma vez agradecer ao professor Mário, deixar também aqui esse espaço, né, de escuta, de compartilhamento do nosso Pode Educar, para sempre que for necessário, sempre que você precisar vir divulgar o seu trabalho, fortalecer ainda mais a nossa educação como o caminho certo para mudar, para transformar vidas e transformar a sociedade. Fique à vontade para as suas considerações finais e muito obrigado. Foi um prazer estar presente no Pode Educar. Quando recebi o convite, aceitei na hora. Eu quero participar demais, porque defendo muito que tem que ter um podcast sobre educação. É muito importante falar sobre educação, é muito importante dar essa voz aos professores, e principalmente por divulgar meus personagens, não tanto por mim, mas por eles. Tanto por o tio Mari, pela Júlia e pelos dois gatos, né, que eu acho que adoraram estar presentes. Então,
Mais uma vez, muito obrigado. Estou imensamente feliz e é isso. É isso. Então, vamos finalizando o nosso Pode Educar de hoje. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora. Compartilhe aí, né? Compartilhe o vídeo a qualquer hora, a qualquer momento. Você pode assisti-lo através da Ibiapaba TV, o canal do YouTube, no Instagram, e você vai compartilhar para mais pessoas que você desejar. Um abraço e até o nosso próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.